O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 2-1 na semifinal da Supercopa da Espanha. Um resultado forte e importante que levou o time merengue a mais uma final. Mas se hoje estamos falando dessa partida, não é apenas por causa do placar. O que realmente roubou os holofotes foi o confronto acalorado entre Diego Simeone e Vinícius Júnior. Um episódio que reacendeu uma polêmica que já vinha se construindo há algum tempo e que desta vez explodiu dentro de campo, nos bancos de reservas e, como era de se esperar, nas redes sociais. Hoje vamos contar o que aconteceu no jogo, como o Real Madrid garantiu a vitória e, sobretudo, por que esse conflito teve um impacto tão grande, porque não é um caso isolado e o que ele revela sobre o futebol moderno, seus protagonistas e os limites cada vez mais difusos entre competição, provocação e respeito. Antes de começar, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Adoraríamos saber de que parte do mundo você está assistindo. Conte pra gente nos comentários. O contexto já era especial antes mesmo de a bola começar a rolar. Não era apenas mais um clássico, era um derby madrilenho disputado na Arábia Saudita pela Supercopa da Espanha 2025 e 26, em um estádio lotado, com câmeras do mundo inteiro e uma enorme pressão midiática. O Real Madrid chegava com a obrigação histórica de sempre competir por tudo, com um elenco renovado, com jovens estrelas, mas com a mesma exigência de sempre, vencer. O Atlético de Madrid, por sua vez, chegava com a mentalidade que define as equipes de Simeone: incomodar, pressionar, lutar por cada bola como se fosse a última e, acima de tudo, quebrar o ritmo emocional do adversário. E desde o primeiro minuto ficou claro que não seria uma partida tranquila. Logo aos 2 minutos, Federico Valverde cobrou uma falta perfeita, forte, precisa, direto no ângulo. Oblak não teve nenhuma chance. 1-0 para o Real Madrid, com o jogo apenas começando. Esse gol foi um golpe psicológico, não apenas por ter sido tão cedo, mas porque forçou o Atlético a mudar seu plano inicial. Já não podia esperar, tinha que sair para o jogo. E quando o Atlético sai, deixa espaços, e o Real Madrid sabe como aproveitá-los. A partida entrou em uma fase intensa, com atrito constante, faltas táticas, reclamações e olhares cruzados. Não era apenas futebol, era uma batalha emocional. No segundo tempo, veio o segundo golpe. Rodrigo apareceu após uma grande combinação com Valverde e finalizou com categoria, para fazer 2-0. Naquele momento, o Real Madrid parecia ter o jogo sob controle, mas o Atlético não é um time que se entrega. Nunca foi. Alexander Sørloth diminuiu de cabeça após uma jogada aérea bem trabalhada, fez o 2-1 e reabriu a partida. Foi aí que começou outro jogo. O Atlético foi para cima, pressionou alto, buscou o empate com mais coração do que clareza. O Real Madrid se manteve firme, não brilhou, mas foi sólido. Soube fechar espaços, controlar o ritmo e resistir quando o jogo ficou desconfortável, e nesse clima carregado, chegou o momento que mudou tudo. No meio da partida, Vinícius Júnior se aproximou da lateral do campo, muito perto do banco do Atlético de Madrid. Diego Simeone, sempre ativo, sempre atento, disse algo para ele. Não foi possível ouvir com clareza, mas não era necessário. A reação de Vinícius foi imediata. Houve palavras, houve gestos, houve tensão. Não foi uma discussão menor, foi um confronto direto. Esse primeiro embate já acendeu o alerta. Mas o pior, ou mais polêmico, ainda estava por vir. Quando Vinícius foi substituído e caminhava em direção ao banco, o confronto se repetiu, desta vez com mais câmeras, mais microfones e mais atenção. Simeone falou novamente. Vinícius respondeu novamente. O árbitro não hesitou. Cartão amarelo para ambos. Mas, além da punição, o recado já havia sido dado. Por que esse confronto teve um impacto tão grande? Porque Vinícius e Simeone não são personagens quaisquer. Vinícius Júnior é hoje uma das caras do Real Madrid. É desequilíbrio, velocidade, provocação, talento puro, mas também
É um jogador emocional, expressivo, que joga com o adversário tanto quanto com a bola. Para muitos, isso é espetáculo. Para outros, é provocação. E Diego Simeone é o símbolo absoluto do Atlético de Madrid. Ele representa resistência, sacrifício, a filosofia do jogo a jogo, a guerra psicológica como parte do esporte. Quando esses dois mundos colidem, o conflito é inevitável. Além disso, não é a primeira vez que Vinícius está no centro de uma polêmica. Ele já teve confrontos com jogadores, torcedores, árbitros e treinadores. Alguns o defendem, dizendo que ele é vítima constante de provocações. Outros sustentam que ele mesmo alimenta o conflito. E Simeone, longe de ser um observador passivo, sabe exatamente onde apertar. Depois da partida, a polêmica não esfriou. Muito pelo contrário, na coletiva de imprensa, Simeone adotou uma postura clássica. Disse que não se lembra exatamente do que foi dito e que o que acontece em campo fica em campo. Uma frase que, longe de encerrar o assunto, deixou tudo em aberto. Porque quando não se esclarece, interpreta-se. Do lado do Real Madrid, a resposta foi diferente. Xabi Alonso não evitou o tema. Sem entrar em detalhes, criticou a atitude de Simeone e fez uma declaração contundente. Há comportamentos que não são exemplo de espírito esportivo. O respeito ao adversário tem um limite. Não foi um comentário improvisado, foi uma tomada de posição clara. E como se isso não bastasse, Vinícius voltou aos holofotes pelas redes sociais. Publicou uma mensagem com um tom irônico, claramente alusiva ao confronto. Não citou Simeone, não precisava. As redes sociais fizeram o resto. O debate se acendeu imediatamente. Torcedores do Real Madrid defendendo Vinícius, torcedores do Atlético apoiando Simeone, jornalistas, ex-jogadores e analistas tomando partido. Foi uma provocação desnecessária? Foi uma reação legítima? Um treinador pode se confrontar assim com um jogador? Esse episódio também abre uma discussão maior: os limites do futebol moderno. Hoje, tudo é gravado, tudo viraliza, tudo é analisado. Um gesto que antes ficava restrito ao campo, agora dá a volta ao mundo em segundos. E isso muda as regras do jogo. Simeone sempre usou a pressão psicológica como uma ferramenta. Mas agora ele enfrenta uma geração de jogadores que não aceita um papel passivo, que responde, que fala, que se expressa. E Vinícius é o maior exemplo disso. O Real Madrid já está na final. Haverá um clássico contra o Barcelona. Haverá mais um grande jogo. Mas esse derby deixou algo mais profundo. Deixou claro que Vinícius Júnior já não é apenas um jogador, mas uma figura central do futebol mundial. E deixou claro que Simeone continua sendo um protagonista que nunca passa despercebido. Agora a bola está com você. Simeone agiu corretamente ao se envolver com Vinícius? Vinícius exagera ou responde a provocações constantes? Onde está o limite entre competir e provocar? Deixe sua opinião nos comentários. Dê like se você gostou desta análise. E inscreva-se no canal se quiser mais conteúdo de futebol com contexto, profundidade e debate de verdade. Porque os clássicos não terminam com o apito final. Eles continuam vivos na conversa.